Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola bíblica da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, do bairro do HP Ama. Eu sou o Maciel. E eu sou Elias. E hoje estaremos falando a terceira parte do estudo. Iniciamos com o primeiro bloco de Salmos, que vai do Salmo 1 ao 41. Chegamos ao segundo bloco semana passada, que vai do 42 ao 72. E hoje falaremos da terceira parte, que vai do 73 até o Salmo de número 89. O terceiro bloco de Salmos, ele tem como o principal escritor Asaf. Asaf servia no templo, então é um conjunto de salmos que vai falar muito a respeito de templo, de tabernáculo, de adoração, de louvor, de ritual. E por conta disso, ele é muito semelhante ao livro de Levíticos, uma vez que o livro de Levíticos ele tem como objetivo trazer orientações à tribo de Levi, de como deviam se portar, de como deviam se mostrar no templo, amém? O salmo escolhido foi o salmo de número 84, mas antes de começar eu queria estar fazendo uma oração. Eu queria convidar você a orar, a falar com o nosso Deus. Já aproveito também para pedir para você que você compartilhe essa live. O objetivo desse trabalho, irmãos, não é ficar famoso, não é arrecadar dinheiro, não vamos pedir dinheiro no final da mensagem, no começo, no meio, não tem esse propósito. O propósito aqui não é trazer especulação ou de cunho de denominações. O propósito é trazer a luz da palavra de maneira mais simples possível e mais compreensível possível, para que você que está do outro lado possa ver essa mensagem, possa ler esse salmo e entender o que Deus fala a você através dele, amém? Então eu queria te convidar a orar juntamente comigo. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus eterno e Deus fiel, te agradecemos por essa oportunidade, por mais este momento, Deus, por mais esta noite em que estamos juntos, papai, para falar a respeito da tua palavra. Nos abençoe, nos instrua, Senhor, nos traga direção, papai, para que tudo quanto que for mencionado aqui esta noite possa ser abençoador aonde quer que essa palavra chegue. Senhor, abençoa os irmãos que estão do outro lado, Deus. Senhor, inspira as nossas vidas para que possamos ser instrumentos seus esta noite. Nos ajuda a entender e a compreender a tua palavra. É o que eu lhe peço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu havia falado, esse conjunto de salmos ele vai trazer muito acerca dos salmos do livro de Levi, do livro aos Levíticos, né? E o salmo escolhido foi o salmo de número 84, certo? E escolhemos o salmo de número 84 porque o tema principal desse salmo vai falar sobre a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Isso porque nós, como igreja, como membros da igreja, estamos saudosos de estar nos templos, de estar adorando a Deus na sua casa, de estar participando, de estar congregando. E esta saudade, esta ausência, esse sentimento que permeia por toda a igreja a nível Brasil e a nível mundo, quem sabe nos permita trazer o sentimento semelhante que o escritor dos Salmos estava vivendo naquele momento. Isso porque é muito fácil, irmãos, falar de quem está com a geladeira vazia quando a gente está com a geladeira cheia. Às vezes é muito fácil falar de quando a gente está de fora da situação. Embora o motivo de não nos reunirmos no templo sejam outros, a ausência ela ocorre como ocorrera no período dos Salmos. Então a ideia é trazer para você o que o salmista sentia quando ele falava a respeito desse salmo, amém? O versículo de número 1 fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A palavra tabernáculo aqui ela é motivo de muita especulação. Primeiro porque alguns falam que esse salmo foi escrito após a construção do templo, outros falam que foi escrito pouco antes da construção do templo. Contudo, a palavra tabernáculos
ela não se refere ao local de maneira específica. Ela não está falando nem de templo, nem de tabernáculo. Ela está falando a respeito da habitação. A Nova Versão Internacional, ela traz a tradução: como é agradável o lugar da tua habitação. Então a palavra habitação no original, talvez ela seja a que mais se aproxima ao tabernáculos do Salmo 84. Então, quando ele fala que é muito agradável o lugar da habitação de Deus, eu consigo ir além do templo, presbítero Elias, muito além do templo. Está escrito que aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Então, se onde Deus habita, o lugar onde Deus habita precisa ser um lugar agradável. Há uma necessidade de que esse lugar transborde de alegria. Se Deus habita no meu lar, se Deus habita onde eu trabalho, se Deus habita na minha vida, precisa ser um lugar agradável. O local automaticamente se torna agradável. Jó, que também é um livro poético, ele escreve que na presença do Leviatã, até a tristeza saltava de alegria. E às vezes eu fico vendo, o Leviatã era um grande monstro descrito por Jó, e quando ele fala isso, ele fala o tamanho do espanto. Há tanto poder na imagem passada por Jó do Leviatã, que ele fala que até a tristeza diante dele salta de alegria. Então, muitas vezes olhamos para Deus e às vezes eu vejo no meio da ministração pregadores falando que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Claro, se diante de uma criatura a tristeza salta de alegria, então diante do Criador muito mais, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas especificamente nesse verso, Jó não está falando ali da presença de Deus, mas do Leviatã. Mas o conceito que eu preciso trazer para você é: aonde Deus habita, aí há alegria, irmãos. Aí precisa ser um local agradável. Aí precisa ser um ambiente onde há paz. Não tem como Deus estar em um lugar e aquele lugar, de certa forma, não ter essa paz. Não existe essa possibilidade. Eu lembro dos discípulos no barco lá de ir passando o lago, e a Bíblia fala que Jesus entra no barco e ele entra dentro do barco e ele dorme, e a tempestade correndo lá fora. Aí eles chegam perto de Jesus, o despertam e falam assim: Senhor, não te importa que perecemos? Aí ele se levanta, vai na ponta do barco, repreende o mar, repreende o vento. E quando ele repreende o vento e o mar se acalmam, porque diante deles estava o Criador dos céus e da terra. Então, diante de qualquer tempestade, irmãos, se Deus habita na tua vida, independente do problema que você esteja passando, haverá paz, haverá alegria, será um local agradável. O versículo de número 2 ele fala: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Eu também quero trazer de novo a NVI para vocês. A NVI vai falar assim: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Essa palavra desfalece aqui, no original vai trazer o fator de um quase desmaio. Então a ausência de Deus é tanta, que as pessoas chegavam a sentir fraqueza, tamanha era a necessidade de estar no templo. Eu fico pensando quanta saudade o salmista sentia da casa de Deus, para usar essa licença poética aqui, para dizer que ele desfalecia, que ele chegava ao ponto de quase desmaio. Tamanha era a ausência do templo de Deus, da casa de Deus, do tabernáculo do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O meu coração, na NVI, e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Ele fala uma coisa que nós naturalmente, quando a gente vai falar sobre a origem do pecado e do homem, a gente fala que naturalmente o homem tende para o mal. A nossa alma naturalmente inclina para as coisas da carne. Naturalmente a gente inclina
para aquilo que é mal. Paulo fala que o bem que ele intentava, que ele queria, que ele desejava fazer, esse ele às vezes não conseguia. Mas o mal que ele trabalhava para evitar, rodeava. Então, aqui você vai ver que o salmista diz que até a própria carne ansiava pela presença de Deus. Existe um negócio na medicina que o pessoal chama de abstinência, principalmente para aqueles que são dependentes químicos, ou aqueles que às vezes sofrem de um hábito, tem um hábito muito frequente, e quando não pratica aquele hábito, ele finaliza o dia, mas com um senso de ausência de alguma coisa. Isso é interessante porque assim, tem pessoas que até determinado alimento, tem pessoas que estão tão acostumadas com feijão, que se ele almoça sem feijão, para ele tem a sensação que não almoçou, que ele fez um lanche. Por quê? Porque na sua natureza, no seu hábito, aquilo é tão frequente na sua vida que a ausência daquilo traz para ele uma sensação de falta. O salmista fala que a ausência de Deus fazia com que a própria carne, o que não é habitual da carne, adorar a Deus, desejar a presença de Deus, ansiar pela presença de Deus, desejar a voz de Deus sobre a sua vida. Ele finaliza o versículo 2 falando pelo Deus vivo. Então ele separa o nosso Deus, ele separa o Deus que ele servia dos deuses das nações vizinhas. Quando ele fala do Deus vivo, ele fala do Deus que não precisa ser limpo, do Deus que não precisa ser cuidado, do Deus que não precisa ser carregado, mas o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fala desde os céus e a terra treme com o som da sua voz, o Deus que olha para o vento e para o mar e fala assim: aquieta-se, e eles se aquietam. O Deus que a Bíblia fala que com a concha das suas mãos consegue levantar e medir as águas do mar. Tem água. Tem água. Então, na hora que ele quer medir, a Bíblia fala do Deus que chama as estrelas pelo seu nome. O Deus que a gente falou de Jó, que exige que o diabo se apresente para ele e dê relatório de ponto, de por onde está passando, qual que era o seu roteiro, né? Então às vezes no mundo a gente vê, parece Deus sendo colocado no pé de igualdade com o diabo, e tu vê em Jó que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O diabo é criatura, Lúcifer foi criado, Deus é criador, a ponto de Lúcifer ter que se apresentar a Deus e dar relatório de por onde passou, o que viu, o que fez. Então esse é o Deus vivo. É impressionante a saudade que o salmista aqui coloca do templo. E esses dias, acompanhando os comentários nas redes sociais, vários cristãos que às vezes nem frequentes são na igreja, mas estão todos chorando de saudade. Ai, que saudade da igreja, né? E às vezes quando tem oportunidade não vai, mas quando falta, quando não tem a oportunidade, parece que aquilo ali seria muito importante. Irmãos, com esse problema que teve agora e que as pessoas não podem ir para a igreja, eu creio que isso aí deve trazer um despertamento na vida do cristão, porque, irmãos, congregar é muito bom, estar na igreja é bom. Quando você tem a oportunidade, você deve congregar, porque isso aí te ajuda a pessoa. Agora, ficar ausente em casa é ruim, irmão, é ruim. Eu penso ainda mais as pessoas que não têm um conforto no lar que seria tão bom quanto da casa da gente. Ainda tem pessoas que não têm. E eu vejo que quantas pessoas estão com saudade de estar na casa do Senhor, né? E o meu coração também se alegra, né? Quando eu venho aqui, não tá todos os irmãos, mas tem alguns, então dá para conversar, dá para fazer alguma coisa, né? E tem outros irmãos que há quanto tempo, né, não está aqui na casa do Senhor, não sente essa alegria, né? Eu creio que isso aqui estava
no coração do salmista, e ele sentia muito a necessidade de estar no templo, uma vez que não era tão constante a ida deles ao templo, né? Tinha alguns que moravam longe, que viajavam muito, caminhavam muito para conseguir chegar no templo. Então era uma coisa esperada, que eles ansiavam, anelavam por aquilo, né? Então o verso 1 e 2 trata disso. Agora o verso 3 diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. O verso 4 diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Agora, veja só, quando o salmista, o escritor, ele diz que ele observou, ele viu pássaros se achegando ali perto do altar. Aquilo ali, quando ele viu aquela imagem, ele se arremeteu na pessoa que, quão feliz seria se ele pudesse morar ali, se ele pudesse estar sempre perto do altar do Senhor, se ele pudesse estar constantemente junto do altar do Senhor. Então ele fala assim: olha, bem-aventurado, mais que feliz seria aqueles que habitam na tua casa. Eles podem te louvar perpetuamente, o tempo todo na tua presença. Então isso aqui, irmãos, tem pessoas que tiram o valor de estar na casa do Senhor, tiram o mérito de estar na casa do Senhor, e acha que às vezes não é necessário. Eu queria dizer algumas coisas que são importantes quando você tem a oportunidade. Agora nós não temos, mas vai voltar a ter, em nome de Jesus. Vamos ter a oportunidade de novo de estar congregando. Que quando você congrega, quando ele diz que mais que feliz aqueles que habitam perto do teu altar, ou junto do teu altar, aqueles que vão à igreja. Irmão, quer dizer, se você vem à igreja, existe felicidade para você. Agora, o que te traz felicidade? É só vir na igreja, louvar o Senhor? Irmão, existe um mérito nisso. Para que você vem na igreja? Tem pessoas que não sabem o objetivo. Às vezes vem por vir, vem porque alguém mandou, vem porque o pastor mandou. Irmãos, vir na igreja deve ser um prazer. O salmista, em outro salmo, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando havia um convite, ele se alegrava, e o coração dele exaltava e alegrava com o convite de estar na casa do Senhor. Quando você vem à casa do Senhor, o seu relacionamento com os irmãos, ou você conversar com um, conversar com o outro, ouvir um testemunho, e essa aproximação que a gente está sentindo tanta saudade agora, isso faz bem para a gente. Isso é natural nosso, porque a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é viver juntos, vivam unidos, irmãos. Então isso aí é para trazer felicidade para você. E há mais um conceito: quando você congrega, quando você sai da sua casa e vem para a igreja, existe todo um propósito. É quando você se arruma, você se ajeita, você se prepara, você prepara uma adoração, prepara um louvor, e você quer apresentar algo digno de aceitação ao Senhor, que é o nosso sacrifício vivo ao Senhor. Isso é agradável diante dele. Essa preparação, esse tempo de preparação, que você pega alguma coisa que você quer apresentar ao Senhor, esse sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, e a oportunidade de você conversar com os irmãos, ver a necessidade de um, necessidade de outro, se alegrar com a alegria de outro, isso aí traz benefícios, tanto para a igreja, quanto para você também. Mas existe mais uma coisa ainda: quando você sai da sua casa e você vem para a igreja, muitas pessoas que te veem nesse trajeto, eles estão testificando da sua vida. Eles estão vendo você como uma pessoa que está testificando que o Senhor é o seu Deus, e você o adora,
e você se prepara para Ele, você se santifica para Ele, você está fazendo a vontade dEle, você está adorando a Ele, e essas pessoas que estão vendo, você está sendo testemunha, você está testificando daquilo que Deus fez na sua vida. E muitas pessoas se achegam a Deus através do nosso testemunho. Então, em você se deslocar da sua casa, em você se preparar, em você estar indo para a igreja, diante das outras pessoas, você está testificando de Deus. É testemunho. Isso aí engrandece a obra, engrandece o nome de Deus. É nisso que a gente devia pensar quando você está indo para a igreja. Agora, se o seu vizinho sabe que tem culto na sua igreja e vê você na sua casa, não está indo mais para a igreja, hein? Como é que está a vida dele? E a Bíblia diz que nós devemos ser testemunhas, testificar dele. Nós somos luz do mundo, sal da terra, e é nós que temperamos o mundo, é nós que iluminamos o mundo, a treva do mundo é muito grande. Então você deve testificar. Quando você vai à casa do Senhor, você vai testificar disso. E quando o verso 3 aqui, ele fala: perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu gostaria, para você entender um pouquinho disso, que o presbítero Maciel falasse sobre essa condição de Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, para que você venha entender a colocação do salmista com referência a esses nomes que ele dá a Deus. Eu acho interessante aqui, presbítero Elias, porque ele começa lá no versículo 1 e fala assim: Senhor dos exércitos. E aquilo que o irmão me lembrou assim que eu cheguei na igreja, que tipo assim, no versículo 12 ele termina Senhor dos exércitos. Então ele vai dar vários títulos, e no versículo 3 ele coloca 3 posições: Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Senhor dos exércitos, exército é aquele que comanda, que luta, que guerreia. Então ele é aquele que guerreia em favor da nossa vida. Às vezes a gente fica preocupado em lutar guerras, irmãos, e tem guerra que você não vai ganhar se Deus não entrar no negócio. Eu fico pensando se Senaqueribe, se Deus não entra lá para salvar Ezequias, teria um grande problema. Então, se você não aprender que Ele guerreia as nossas guerras, você vai perder muitas batalhas. Só que aí tem também um contraponto também. Tem gente que arruma briga que não é para ele arrumar, e quer que Deus guerreie as guerras dele. Também não é assim que funciona. Mas você precisa entender que todas as vezes que o inimigo te afronta, Ele é Senhor dos exércitos sobre a sua vida. O salmista chama Ele de Rei meu e Deus meu. O Deus meu é socorro, Deus meu é auxílio, Deus meu é aquele que tudo pode, Deus meu é aquele que faz milagre. E a gente tem vivido o movimento do Deus meu. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro, Deus resolve isso. Só que perceba que antes do Deus meu vem o Rei meu. E Rei meu é aquele que é rei, aquele que legisla sobre a minha vida, aquele que de certa forma governa a minha vida com base nas suas leis. Então não existe vida de milagre se não viver uma vida regida pelas leis. Deus que também é rei. Então tem gente que não vive milagre. Existe igreja, existe crente, existe pessoas que estão na igreja e não conhece o Deus meu, porque não passa pelo Rei meu. Só quer bênção, Deus meu, mas e o Rei meu, né? Então há uma necessidade. A gente falou no salmo passado a respeito da obediência. E uma vida de obediência é uma vida de princípios. E aquele que é regido por princípios, por leis bíblicas, irmãos, ele naturalmente vive os milagres de Deus. É natural. Então ele não precisa de socorro toda hora. Porque a vida dele é uma vida de milagres, é de sobrenatural. Ele plantou, então ele vai colher.
Então perceba que há uma necessidade de conhecermos o Senhor dos Exércitos, aquele que guerreia as nossas lutas. Há uma necessidade de, antes de chegar no Deus de milagres, conhecer o Rei que governa. Se Ele for Rei sobre a tua vida, se Ele rege os teus passos, Ele também será Deus sobre a sua casa, o Deus que te livra, o Deus que te guarda, o Deus que faz milagre. Aí sim, você seria mais do que feliz habitando na casa do Senhor, né? E aí, o contexto, louvam-te perpetuamente. Então eles conseguem louvar ao Senhor em todo o tempo. Agora, quando você fala perpetuamente, não tem mais fim. Sabe o que é interessante aqui? Aqui tem um negócio interessante. Porque o perpetuamente, assim, o que eu penso, você vai olhar para os judeus depois nas questões de divisões e você vai entender em Jesus. Você vai pegar, por exemplo, que o fariseu, ele acreditava na vida após a morte, o saduceu não. Então, o perpetuamente aqui para o salmista, quem sabe, também vai trazer a alusão em todo o tempo. Nas aflições, louva a Deus. Nos momentos bons, hoje, louva a Deus. Amanhã, semana que vem, mês que vem, dá para dar glória. Irmão, você perdeu a oportunidade da glória. Pode continuar, querido, pode ir para o 5. Eu não vi aqui, olha só. Quem fez o script não fui eu. E a gente deixou a melhor parte. Bem, continuando. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Irmãos, para mim não me perder aqui, vamos pegar só essa frase. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Se for ver bem a verdade, todo mundo quer ser forte, né? Todo mundo quer ter força para lutar, força para fazer. Isso aí traz para a pessoa uma autoconfiança. Quando você tem força, quando você é destro, quando você é hábil, traz para você confiança. Só que aqui ele está dizendo que é bem-aventurado aquele, não é aquele que tem força, aquele que é hábil, aquele que é inteligente, aquele que faz as coisas. Não, é aquele que confia em ti e a força dele está em ti. Então é aquele que usa o teu braço para lutar, é aquele que usa a tua força para vencer. Então é mais do que feliz quando você confia plenamente num Deus que tudo pode. Aí não existe barreira. Porque se eu for forte, eu venço 1. Quando muito forte, eu venço 2. Mas quando Deus está na minha vida, eu venço milhares. Aí não tem limite mais para me vencer. E não é mais do que feliz aquele cuja força está em ti, está em Deus. Então aí é força ilimitada, é força sem fim, porque é num Deus que tudo pode. Tem coisa que a gente prepara e a gente traz e chega aqui, Deus vai falando com a gente um negócio e vai tomando um caminho. Então, irmãos, o que é interessante, o presbítero ele leu o versículo fala assim, ó, bem-aventurado aquele cuja força está em ti. Aí você vai lá para Jeremias 17, versículo 5, aí fala assim, assim diz o Senhor, maldito do homem que confia do homem e faz da carne do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quer dizer, o que confia em Deus e faz dele a sua força vai ser feliz. O oposto vai dar problema. Eu concordo plenamente com o irmão, porque assim, tem hora que a gente olha para a nossa capacidade, vê o tamanho do problema e fala assim, dá não. E essa decepção é tão forte no coração da gente que você fica pensando, Senhor, vamos parar, vamos embora. Porque em nós não há força. E tem gente que olha para si mesmo e fala assim, eu sou muito bom, eu sou muito forte, eu sou poderosão e tal. E não é isso, irmãos. E a Bíblia fala, quando a Bíblia fala maldito do homem, está dizendo que assim, vai ter sérios problemas essa pessoa que pensa isso. E o oposto, ele fala que bem-aventurado. Mais que feliz. Em continuação diz assim, olha,
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando você pega sobre a palavra aplanado, quer dizer que foi feito um nivelamento nesse coração. Quando aplana é quando você não tem mais sobe e desce, você não tem aquelas intempéries, você não tem pedregulhos, está realmente aplanado, está plano. Então está dizendo assim, olha, cujo coração se encontra os caminhos retos, os caminhos aplanados. É quando o coração, ele tem desejo de Deus, é quando o coração está de acordo com a vontade de Deus, é quando o coração está aplanado ou segue o mesmo plano de Deus. Então seus caminhos nesse coração, eles estão constantes, eles estão retos, estão nivelados. Então o coração dele, os caminhos do coração dele estão retos, estão aplanados. Então é feliz essa pessoa que o seu coração tem os seus propósitos, os seus caminhos, aquilo que ele deseja está de acordo com a vontade de Deus. Então isso está aplanado, está plano, sem essas intempéries, sem esses solavancos, esses problemas de sobe e desce, vem, não vem, faz, não faz, deixa de fazer. Existe muita inconstância. Isso aí não é agradável a Deus. Deus pede que o homem seja constante em todos os seus caminhos, que ele seja um dia melhor que o outro. O nosso pastor aqui sempre se lembra, né, que hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, amanhã eu tenho melhor que eu sou hoje. Então nós temos que seguir um aperfeiçoamento constante, diário. Não precisa ser hoje eu sou isso, amanhã lá em cima, não precisa. Mas você tem que ir melhorando aos poucos. Então existe um nivelamento de propósito, há um aplanamento de caminho que Deus leva em consideração e diz: e cujos corações se encontram os caminhos aplanados. Aí diz o seguinte: quando ele passa pelo vale árido ou pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Veja bem, o vale que é de lágrima, o vale árido, seco, sem vida, quando você passa por ele, ele se torna um manancial. Quando você tem o coração aplanado, de acordo com a vontade de Deus, quando você anda no caminho de Deus, então quando você vai passar pelo vale de tristeza, o vale de lágrimas, o vale seco, ele se torna um manancial. Manancial significa um lugar de vida, um lugar cheio de água, um lugar abundante. Isso é manancial. Então quando você passa pela tribulação, a bênção te acompanha, ela transforma o que está ao seu redor, ela transforma o seu caminho, ela transforma a situação. Então quando Deus está com você, e você está de acordo com a vontade dEle, então o seu caminho vai se tornando alegre. Não importa onde você passe, se você vai passar pelo vale, vale significa, o seu significado de vale sempre é lugar de penúria, lugar de sofrimento, lugar de distanciamento, lugar de solidão. Então quando você passa pelo vale árido, vale seco, ele se torna um manancial. Aí vem aqui, seguindo o texto, diz, olha, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Um vale seco numa chuva só não resolve, mas quando Deus está com você, já cobre de bênção, já na primeira chuva, já no primeiro momento, quando você está na vontade de Deus, quando está com o seu caminho, ou os propósitos do seu coração alinhado com a vontade de Deus, então a bênção te acompanha já na primeira chuva, ele se enche de bênção, o vale se enche de bênção. E o 7º diz: vão indo de força em força. Isso significa sempre progressivamente. Como eu falava antes sobre o gradativo de crescer na vontade de Deus, aqui diz: e vão indo de força em força. É de tempo em tempo, é vitória hoje, vitória amanhã, vitória depois. Ele vai ganhando aos poucos, ele vai aumentando, ele vai progredindo, ele vai se alinhando com Deus cada dia mais e crescendo cada dia mais, né? E aqui diz no final: cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então todos eles vai apresentar diante de Deus.
todos eles vão ter um contexto que Deus olha individualmente. Cada um deles vão se apresentar diante de Deus em Sião. Então Deus é na sua vida. Você vai crescer, você vai alinhar com Deus, e a bênção vai te seguir. E não importa o caminho que você passe, como o salmista que diz, ainda que você passe pelo vale árido, quando você passar, porque o momento vai vir, não é se passar, é quando você passar, vai se tornar um manancial. Então a transformação vai surgir na sua vida. Pode continuar, querido. É forte. É bênção também, né? É isso, irmãos. Eu fico pensando, eles ministrando, eu fico pensando na questão do que a gente vê hoje, por exemplo. Estamos passando uma crise. E tem um ditado que fala que se você sair de uma crise e não aprendeu nada, irmão, realmente a crise não está lá fora, está do lado de dentro. Então, crises, problemas, dificuldades, desertos, no mínimo, a gente precisa aprender alguma coisa. E aqui ele fala que no vale, quando ele fala do vale de Baca, por exemplo, falando, Deus falava muito no meu coração acerca disso, que até no momento como esse, Deus nos ensina. Eu acho que serve muito para nós aqui da Agapeama. Demais, assim, sabe? A gente tínhamos um propósito, certo, Ezequias? Uma vontade, um desejo, um sonho, 1 milhão de dificuldades, 1 milhão de problemas, e Deus tem suprido todas. E surpreendendo, irmãos, cada dia que você vem é que você... Depois a gente vai contar um testemunho para você que está do outro lado, mas assim, a gente começou com um celularzinho malminho, um negócio assim, sabe? 2 assim, travava, caía do negócio. Tem um vídeo aí que você vê que caiu o negócio ali. E Deus foi abençoando, Deus foi estruturando, e Deus nos deu um irmão abençoado que conhece muito do negócio para nos ajudar. Então, irmãos, Deus realmente, quando você passa pelo vale de Baca, Ele transforma o lugar árido em manancial. A gente tem vivido isso aqui na Agapeama. O versículo de número 8 falou muito comigo, viu? Deus está no controle do negócio. O versículo de número 8, o texto fala: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Eu gosto muito desse salmo, irmãos, porque ele fala muito de títulos. Ele fala Senhor, aquele que é Senhor sobre a minha vida. De novo ele cita Deus dos exércitos. Aí ele pede para Deus escutar a sua oração, um pedido, e ele finaliza dizendo: ó Deus de Jacó. Jacó é suplantador, enganador. Jacó representa o homem fraco, o homem que não é perfeito. Jacó representa o homem que precisa ser melhorado, o homem que precisa ser ajeitado, que precisa ser conduzido. E eu gosto que Deus, por misericórdia, que é perfeito, permite-se ser identificado como um Deus de o imperfeito. Então, Deus de Jacó, Deus do que era imperfeito, Deus do que era falho, Deus daquele que mentiu, mas Ele continua sendo Deus, né? Paulo ele fala que se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis a Ele, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então a essência de Deus, ela permanece independentemente da minha posição. Às vezes as coisas não mudam para mim, porque eu não mudo, mas Deus continua sendo perfeito. Isso é muito interessante, irmãos, porque às vezes a gente pensa assim: não, mas eu preciso mudar isso daqui para ir para a igreja, eu preciso melhorar logo isso daqui para servir a Deus, eu preciso arrumar isso daqui para aceitar Jesus. E a Bíblia fala que Deus é Deus de Jacó. Então, ainda que tu venha mancando como Jacó ficou depois do val do Jaboque, venha para Jesus.
Porque Deus é um Deus de imperfeitos, irmãos. Irmãos, se você não entendeu isso, irmãos... Versículo 9 fala: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Eu preciso falar primeiro sobre a questão do escudo. A Bíblia coloca ele como nosso escudo. Escudo é instrumento de defesa. Tá cheio de gente que quer usar desculpa como escudo. Ah, mas eu fiz por causa de fulano. Eu fiz por causa do Ezequias. Eu fiz dado as circunstâncias. Eu fiz tal coisa. E faz do seu argumento o seu escudo. Mas a Bíblia fala que Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa defesa. Eu gosto porque escudo, a Bíblia vai falar a Bíblia inteira acerca disso. E tem um texto ainda nos Salmos que fala que Ele (121, versículo 5) o Senhor é quem te guarda, defesa. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O interessante é que o soldado ele tinha duas ferramentas: o escudo na mão esquerda e a espada na mão direita. Enquanto ele estava com a mão esquerda erguida, o inimigo não conseguia atacar. Mas no momento que ele ia atacar, ele precisava baixar a mão esquerda e ir com a mão direita. Então, no momento que ele baixava o seu escudo e ele ia com a mão direita para atacar, era o momento que mais ele estava vulnerável, o momento de maior fraqueza. E a Bíblia fala que nesse momento ele era a sombra à minha direita. Porque na hora que eu tirava o escudo da minha direita e colocava para a minha esquerda era a direita do soldado que estava do meu lado. Então, aquilo que me protegia não me protege mais, mas agora protege aquele que está do meu lado. Então é como se no momento de fraqueza minha, quem está do meu lado me cobrisse. E a Bíblia fala que Deus faz isso com nós. Ele é o nosso escudo à nossa direita. Então no teu momento de fraqueza, Ele é o teu escudo. No teu momento de fragilidade, Ele é o teu escudo. No teu momento de dificuldade, Ele é o teu escudo. A Bíblia também fala, Efésios capítulo de número 6, a partir do verso de número 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isto, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então ele pega a nossa fé e fala que a fé é escudo. Então, na hora que somos atacados pelo inimigo, a fé no poder e na glória de Deus nos faz suportar. Não dá para falar escudo a noite toda aqui. Tem coisa. Vamos voltar aqui que ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. O ungido de Deus é Jesus. E se quando Deus olha para nós, olhasse para nós segundo as nossas obras, irmãos, a gente teria um sério problema. Então quando Ele olha para nós, Ele precisa ver Jesus. Falamos da Páscoa recentemente, fizemos um culto no sábado com as irmãs aqui, vai estar aí no segmento abaixo nas lives, irmãos. E eu falava a respeito do sangue sobre os umbrais da porta. E o anjo da morte, quando passava, que viu o sangue no umbral da porta, ele pulava. Porque na hora que o anjo via o sangue, entendia que aqueles eram de Deus, ele ia para o da frente. Coríntios fala que Jesus é a nossa Páscoa. Então quando Deus olha para a nossa vida, Ele vê o sacrifício de Jesus, Ele vê o seu ungido. E por isso
nos reconcilia com Ele. A Bíblia fala que temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Então, quando Deus nos olha, Ele precisa ver Jesus, irmãos. Ele necessita de ver Jesus. No verso 10, irmãos, diz assim, ó: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. No contexto ou no conceito do salmista aqui, ele diz que para ele estar um dia na porta, ele não diz nem dentro, ele estar à porta vale mais do que habitar na tenda, nas tendas da impiedade, ou estar dentro da tenda, no lugar de conforto, estar aguardado, não, para ele não valia tanto. É preferível estar à porta da casa de Deus do que dentro da tenda da impiedade, ou fazendo coisa errada. Quando fala impiedade, está falando de coisas de ímpio, quer dizer, da perversidade, de algo ruim, né? Ele prefere. Então ele diz que, olha, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. É muito aproveitado, é muito bom um dia só. Imagina, 1000 dias dá mais de 3 anos, né? Dá 3 anos e pouco, né? Para ele um dia valia mais do que tudo isso, um dia só. Então o valor de estar na presença de Deus, não há dinheiro que pague. Não há como comprar um dia ou estar um dia na presença de Deus. Então, e às vezes, né, não valorizamos muito. Mas havia um homem, a Bíblia diz que havia um homem que estava fazendo a obra de Deus, conduzindo o povo pelo deserto. O nome desse homem era Moisés. E chega uma hora que o pecado do povo, as decisões do povo estavam contrariando a vontade de Deus. E Deus resolve: eu vou matar todo esse povo, Moisés, e vou gerar um outro povo de você. E beleza, você vai ser patriarca de todos. Eu vou matar toda essa geração aí. E Moisés, ele pede misericórdia para o povo. Ele diz: ah, Senhor, faz isso não. O que os vizinhos vão dizer? Que o Senhor tirou o povo lá do deserto para matar eles aqui no deserto? Então tudo bem, Moisés, olha, você vai, mas eu vou mandar um anjo com você. Não, se o Senhor não for conosco, nós não tira o pé do lugar, nós não sai daqui. Então Moisés, ele sabia muito bem a importância da presença de Deus, ou de estar junto de Deus. Ou quando Deus está presente, existe um valor muito grande. O salmista diz: olha, mais vale um dia nos seus atos do que 1000 dias. Eu prefiro estar à porta da casa do Senhor do que estar dentro de uma tenda de perversidade, de coisa ruim. Então eu vejo que às vezes nós não valorizamos a presença de Deus, e às vezes preferimos a impiedade. Quantas pessoas deixam de falar de Deus para fofocar sobre a vida do outro? Quantas pessoas deixam de mencionar a palavra de Deus para viver na tenda da impiedade? É falando mentira, é divulgando mentira. Você acredita? Eu vi crente postando fake news. Eles pegam a mentira e passam para frente, como se aquilo fosse verdade. Ele nem viu ainda se é verdade. Isso é tenda da iniquidade, é tenda da impiedade. É quando você compartilha fofoca, mas não compartilha as coisas de Deus. É quando você vive compartilhando piada, coisas imundas, imorais. Você tem alegria, você se diverte com isso, mas não tem prazer na palavra de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus. É uma inversão de valor. E o salmista entendia isso. Ele diz: olha, mais vale estar na porta da casa do Senhor do que estar dentro de uma tenda de iniquidade,
de impiedade. É rever, é ver conceitos e ver o que a gente anda fazendo, para saber se não estamos mudando valores, lendo um salmo tão bonito desse, mas vivendo o contrário. É entender que Deus é Deus, mas Ele também é Rei. Aleluia. O versículo de número 11 do Salmo 84, ele fala: porque o Senhor, Deus, é um sol e escudo. O escudo aqui ele é diferente do escudo que eu tinha falado para vocês no versículo 9. E a grande diferença é que ele se coloca primeiro como sol e depois como escudo. O sol é aquele que revela, é aquele que mostra, é aquele que faz aparecer. O escudo é aquele que protege. Então, quando fala que Deus é sol e escudo, é aquele que não mente acerca dos nossos atos. A gente falou sobre o Salmo 51 na parte 2 dos Salmos, irmãos, e tu vai perceber Deus expondo Davi de maneira escancarada, de maneira vergonhosa. Tu vai ver Deus falando acerca dos erros de Moisés. Tu vai ver Deus falando acerca dos erros de Abraão, de Sara. Tu vai ver Deus falando acerca das falhas dos próprios discípulos. Então, Deus é sol. Então Ele não oculta o pecado de ninguém. Ele não deixa de ver as falhas. Contudo, Ele é escudo. O escudo aqui é graça. Então, embora Ele conheça as nossas falhas, se confessarmos a Ele, haverá proteção, haverá graça. Eu falei de Provérbios esses dias, que a Bíblia fala que é aquele que confessa e deixa, e se alcança a misericórdia. Então, há uma necessidade de se achegar a Deus e falar: a Deus, errei, falhei, pequei, apaga a iniquidade da minha vida. Porque Ele contempla. O problema é que quando brilha o sol, geralmente aquilo que não está tão limpo, Ezequias, a gente tenta esconder. Tu já viu alguém que chega numa festa e ele suja a camisa? Tu já percebeu? O camarada, ele chega na festa de casamento, lá todo importante, todo bonitão, aí ele vai lá pegar alguma coisa e suja. Na hora que vem o noivo para conversar com ele, ele dá um jeito de pôr a mão no peito, ele tenta disfarçar, puxa o paletó para esconder, né? Ou senão alguém tem uma reunião muito importante, vai encontrar com alguém muito importante, só que no percurso ele passa de repente na padaria para tomar café, cai café na camisa dele, não dá tempo de voltar para casa. Tem que ir. Então ele tenta arrumar outra blusa, ele tenta dar um jeito para esconder aquilo que está ali, né? Eu lembro que um dia eu estava lendo um livro acerca de administração, e era uma biografia, e eu não vou falar o nome do cara, que eu não preciso dar crédito para ninguém aqui além de Jesus, mas ele falava que dentro do seu escritório ele tinha 2 mudas de roupa idênticas, porque se sujasse uma ele trocava e colocava outra. Ninguém percebia que quando amarrotava, quando estava suja. Só que diante de Deus, irmãos, não dá para fazer isso não. E essa atitude de esconder foi a mesma que teve Adão. Adão pecou. E ele sabia que na virada da tarde Deus ia passear com ele no jardim. Ele tinha um encontro marcado, irmãos, era hábito. Aí a virada da tarde, aí Deus desce no jardim e fala assim: onde é que você está? Se Deus pergunta, devia ter um local marcado para eles se encontrarem. Tinha um ponto de encontro. Olha que coisa interessante isso aqui. Havia um ponto de encontro. Isso é tão interessante, irmãos, e é tão sério, que quando a roupa da gente está suja, o ponto de encontro com Deus, que é a oração, ele é evitado. Então, aí Deus, ele vai te encontrar no ponto de oração e não te acha, porque a roupa está suja. E você não quer mostrar diante do sol da justiça que você errou. Mas se você não mostra diante do sol da justiça que você errou, ele não exerce graça sobre a sua vida. Esse salmo é forte, irmãos. A gente está cortando ainda um monte de coisa, mas esse negócio é profundo. Mas vamos cortar. Sol e escudo.
Aí ele fala: o Senhor dará graça e glória. 2 pontos. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Irmãos, isso aqui é uma promessa que você precisa ter sobre a sua vida. Às vezes a gente vê o crente, e o crente ele trabalha sobre princípio. Eu gosto muito desse negócio de princípio. Ele anda numa vida de princípio, de obediência, de servidão a Deus de maneira correta, jejum, oração, princípio. Aí as coisas começam a dar certo na vida dele. Ele fala assim: nossa, você está vivendo um momento bom, né? Está dando certo por enquanto. Não, irmãos, vai dar tudo certo na vida desse irmão, porque ele tem uma vida de princípio. E a Bíblia fala que aquele que tem uma vida de retidão, Deus não nega bem para esse. Então, deu e dará muita coisa certa na vida desse irmão, porque ele anda num caminho de retidão. E tem promessa para quem anda no caminho de retidão. Só passando um pincelzinho bem pequenininho, falando sobre o sol da justiça aqui, ou o sol que Deus é. Há um versículo que diz assim: olha, o ímpio atenta e escapa, o justo, porém o justo não. Então aí ainda tem mais um versículo que diz assim, que Deus corrige, açoita e corrige todo aquele que recebe por filho. Então a correção de Deus, quando Deus expõe, é que Deus quer perdoar, que Deus quer curar. É aquela mesma conversa que o pai tem com o filho quando ele faz alguma desobediência, mas não é só pelo castigo, não. Ele quer que o filho cresça, e quer passar ali que aquilo ali não mais afaste o filho, né? Que ele não perca mais a presença do pai. Então Deus quer acertar. Então quando você fizer alguma coisinha errada, pequena que seja, saiba que você, ou grande, gigante, né? Não faz isso não. Quando você erra, saiba que Deus tem sempre um plano para que você se arrependa daquilo. E a correção é o que traz efeito para isso. Então, quando Ele é sol na sua vida, não é porque Ele é mau, é porque Ele quer iluminar o erro, Ele quer que você se arrependa dele e Ele quer te perdoar. Então, por isso que o ímpio, quando faz coisa errada, não acontece nada com ele. Mas quando o justo erra, sempre tem alguém sabendo, alguma coisa faz, porque isso vai se revelar. É o amor dele, é o amor de Deus em ação. O verso 12: ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Feliz é aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor e confia nele. Ter confiança em Deus é saber que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Existem promessas, e quando Ele promete, Ele cumpre. Então aquele que confia em Deus não é aquele parecer de irmãos que acha que ele é filho de Deus e tem que viver como rei, e todo mundo ao redor é tudo súditos. Não. Confiar em Deus é saber que Ele vai agir em cima das suas promessas. Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Olha o fundo musical. Ele é fiel. Em todas as suas promessas Ele é fiel e vai cumprir. Então é feliz aquele que confia nele. Porque existe um parâmetro com relação à confiança, que em Tiago, no capítulo 1, versos 5 e 6, vai dizer que a pessoa que não acredita em Deus, ou que não confia em Deus, ele é semelhante à onda do mar, que é impelida pelo vento de uma banda para outra. E ele finaliza o verso dizendo assim: não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Não pense que vai receber, não vai, porque duvidou de Deus, ou não creu, não confiou em Deus. Então a dúvida
ela traz para você tristeza. Ela vai trazer a consequência da dúvida, é a falta da operação de Deus, é a ação de Deus que não vai se realizar. Então por isso há a necessidade de ter fé, de confiar nele. E é assim que ele termina o salmo. Ele repete o que disse lá no salmo 1: Senhor dos exércitos. Quer dizer, Deus que pode tudo, que guerreia, que faz de tudo. Feliz é aquele que confia em ti, porque ele vai ver isso realizado na sua vida. Então, pense bem, pense bem. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque o povo não cria. É Nazaré, filho do carpinteiro, sabia, eu sei quem é você. E ele não podia fazer. Se Jesus não fez, ele operou poucos milagres ali, e a Bíblia diz, a causa, o efeito é porque as pessoas não criam nele. Creia em Deus. Creia no Senhor. E todas essas bênçãos, essas promessas que ele fez para você, vai se cumprir. É que nós vemos aqui acima, né, que ele não vai recusar bem algum aqueles que andam retamente. Então todas essas bênçãos vêm para você, se você confiar nele. Amém, irmãos? A gente se alongou um pouquinho, dava para ter ficado mais ainda. A palavra de Deus é fantástica, renova as nossas vidas, renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Finalizamos aqui o terceiro bloco dos Salmos, falando acerca dos Salmos e sua relação com Levíticos e com a adoração. Esse bloco de Salmos vai de 73 a 89. Semana que vem voltaremos para falar do quarto bloco dos Salmos, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. É um bloco mais curtinho. Você será muito bem-vindo, te aguardo. Irmãos, eu vou te fazer um outro apelo: compartilhe esse vídeo, faça essa palavra alcançar outras pessoas. Tem gente precisando ouvir essa palavra. Seja você também instrumento de Deus para isso. Seja você também instrumento do Senhor para isso. O vídeo vai ser editado, a edição em mínima vai subir para o YouTube. Na edição não acrescentamos conta bancária, na edição não falamos nada, porque o propósito é falar a respeito do reino. Amém? Continue orando pela nossa vida. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi um prazer estar com os nossos irmãos aqui. Amém? Um forte abraço e até quinta-feira com mais um culto. Amém? O presbítero vai estar orando e eu darei a bênção apostólica. Amém. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai. Nós sabemos que o nosso coração tem anseio da Tua presença. Senhor, esteja consolando, Senhor, todos os corações que neste momento sente falta de estar cultuando a Ti, de estar na Tua casa. Porque há muitos filhos Teus, ó Pai, que têm no coração o desejo de estar cultuando ao Senhor. Senhor, recebe a adoração de cada um deles que agora no seu lar estão ouvindo a Tua palavra, estão em reverência à Tua palavra, Senhor. Deixar os outros a fazerem, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, esses têm o coração de acordo com a Tua vontade. Senhor, sê deles, ó Deus, o Senhor dos exércitos. Seja, Senhor, o Rei deles e Deus deles. Que eles possam ter, Senhor, segurança. Que eles possam ter, Senhor, a fé, a alma refrigerada, cuidada, pastoreada por Ti, ó Deus. E os seus caminhos, a sua vida, seja regida de acordo com as Tuas leis e a Tua vontade. Abençoa cada lar, Senhor, onde essa palavra entrar, ó Deus. Cada vida, ó Deus, que está cultuando a Ti, rendendo graças a Ti. Os templos fecharam, Senhor, mas os lares estão cultuando a Ti. Recebe a adoração dos Teus filhos, espalhado por todo este planeta, ó Deus. E guarda-os da peste. Guarda-os, Senhor, de toda praga, de todo mal. Toma as vidas deles em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que eles sejam felizes,
pois confiam em Ti. Guarda a Tua igreja em todo o mundo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque sua mão na posição de bênção. Quinta-feira teremos um culto especial, irmãos. Temos um convidado especial que estará vindo aqui nos abençoar. Estamos tomando todos os cuidados, estamos isolando o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, temos o mínimo de pessoas nas igrejas para transmitir, um mínimo de pessoas, muito poucas mesmo. Então, quando vem um de fora, a gente tenta evitar também que venha outro daqui de dentro. Então, estamos tomando precauções. Tem álcool em gel. O nosso pastor é o fiscal do álcool em gel. Então, na hora que sai ou passa álcool em gel, não vai embora da igreja. Entra também. Então, assim, estamos tomando todos os cuidados, mas estamos nos dedicando também para trazer para você sempre algo que possa abençoar a tua vida. Então, na quinta-feira teremos nosso irmão Elias. É isso, pastor? O irmão Elias? Elias lá do Almerinda Chaves. O nosso irmão Elias é uma bênção de Deus. Deus usa ele tremendamente, sabe? É uma referência. Irmão Elias, se você estiver nos ouvindo, dê um glória a Deus, se pronuncie. E eu te convoquei na frente dos meus irmãos, então não dá para esquecer. Amém? Coloque sua mão na posição de bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Está encerrado. Te aguardo semana que vem com o quarto bloco dos Salmos. Amém?